35 anos, o Brasil tem o seu Código de Defesa do Consumidor. Mas é uma legislação que está longe de estar consolidada, porque sempre é preciso buscar soluções para problemas criados a fim de burlar essa lei ou para prejudicar o consumidor. Eu sou William França e é sobre os trabalhos e os desafios da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara que eu converso agora com seu novo presidente, o deputado Daniel Almeida, que representa a Bahia pelo PCdoB e está em seu 6º mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta e parabéns pela eleição da comissão. Obrigado, William, pelo convite. E é uma honra muito grande estar aqui falando sobre esse tema que é tão relevante e que perpassa a vida de cada um de nós. Eu tive a curiosidade de ler um pouquinho sobre a sua biografia e, coincidentemente, aparece lá que a primeira comissão que o senhor... Lá atrás, quando o senhor ainda acho que era vereador, o senhor foi presidente de uma comissão de defesa do consumidor, né? Conta para mim essa história, por favor. Conta para os nossos telespectadores. Não, pois é, eu fui eleito vereador em Salvador em 1988. Portanto, tomei posse em 89. E logo depois o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado, aprovado. Em 1990. Né? Em 91, eu assumi essa tarefa de ser presidente de uma comissão de defesa do consumidor em Salvador, como vereador. E ali nós tivemos como principal tarefa olhar para o Código de Defesa do Consumidor e organizar uma estrutura. Nós criamos lá uma coordenação de defesa do consumidor no município. Foi uma experiência riquíssima, porque quando o código foi promulgado, né, foi sancionado, a população tinha uma expectativa muito grande. E foi um baiano que foi relator, o deputado Joaci Góes. Teve só um mandato e até hoje ele é lembrado por esse feito. É um intelectual da Bahia, era sócio de um jornal muito importante, a Tribuna da Bahia, e ele divulgou muito essa elaboração. Então foi uma experiência riquíssima. Eu tratei de muitos temas, preço de combustíveis. Era a implantação dos PROCONs, não era? Implantação dos PROCONs. O sistema de defesa do consumidor foi instituído ali. Então nós participamos dessa etapa de olhar para o código e ver como ele chegava lá na base. Bom, em sendo o Código de Defesa do Consumidor um velho amigo e conhecido seu, agora na nova tarefa aqui à frente da comissão, quais são os desafios para modernizar ou atualizar ou acompanhar esse texto que já está em mais de 3 décadas? Pois é, William, ele sempre foi modernizado, atualizado, já passaram por muitas modificações, emendas e assim por diante. Mas penso que o elemento central é olhar para o consumidor como o detentor de direitos. O consumidor sempre tem razão, como a gente costuma dizer. E as relações de consumo se alteraram profundamente ao longo desses 35 anos. Hoje a relação é muito direta do consumidor com o fornecedor. Naquela época não existia o comércio online. Não existia o comércio online, né? Mas os problemas que nós verificamos ainda de desrespeito ao consumidor continuam. São perfis diferentes, né? Serviços diferentes, mas os problemas continuam existindo. Hoje nós temos, por exemplo, muitos problemas, muitas reclamações em temas relacionados a acesso à energia, a qualidade da energia, o tempo de retorno quando ela é interrompida, os preços, apagões, né? O preço da energia, o tempo que se leva para fazer uma ligação. Recentemente houve um grande problema em São Paulo, né? Ficaram dias sem energia em vários bairros, não é isso? Imagina o tamanho do impacto que isso provoca. Algum tempo atrás, quando o código foi elaborado, a energia chegava em centros médios. Hoje a energia está, ainda bem, universalizada, quase universalizada. Todos dependem muito disso. E você usa energia para tudo, né? Era para a geladeira, era para a televisão, era para o ferro elétrico. Hoje tudo depende da energia. Todas as ações humanas estão vinculadas à energia. Então, quando tem um problema
na área de energia, o impacto é muito grande e quase sempre há um prejuízo, um dano ao consumidor. Nós temos um problema também muito relevante na área de conectividade. Ninguém pode hoje ficar desconectado. As pessoas demandam ansiosamente por conectividade. E nós temos graves problemas aí. Não só na qualidade da comunicação, da conectividade que você tem, como na infraestrutura, que ainda é insuficiente. Os dados do celular não chegam aos celulares da forma como às vezes são contratados, é isso? Da forma que são contratados, no preço adequado, com obrigações de prestar um serviço de forma adequada, né? Tudo isso tem muitas reclamações. É ainda uma situação muito grave no nosso país, que a gente precisa olhar e ver como superar. E nós temos um problema da chamada regulação. Não é só a legislação. A estrutura de regulação, as agências reguladoras, elas não conseguiram, apesar de ter também 30 anos que nós estamos vivendo essa experiência, elas não conseguiram cumprir o papel para os quais foram instituídas, né? Elas têm quadros insuficientes, elas têm problemas na relação com os fornecedores desses serviços. Alguns afirmam que as agências estão capturadas por setores, né, que elas deveriam regular, elas não acompanham na velocidade necessária esses controles, essas regulações. As concessões que são feitas têm contratos mal elaborados que não dão as garantias necessárias para a proteção do consumidor, e esses contratos são contratos muito extensos, muito longo, 25 anos, 30 anos, não é? E a gente verifica que temos problemas graves aí. Então, os desafios são muito grandes e continuam muito atuais. O senhor esteve me contando que recentemente o senhor fez uma audiência para tratar de um problema que atinge um nicho específico, mas também muito importante, que são as pessoas que fazem entregas. Porque hoje em dia as pessoas, boa parte nos grandes centros, médios e grandes centros, as pessoas pedem uma encomenda por telefone, faz o pedido pelo celular e alguém entrega aquela encomenda. Nessa relação tem um problema, não é isso? Nós temos problemas graves nessas plataformas, né, de serviços, a chamada uberização das relações econômicas, das relações trabalhistas. Isso é um problema muito abrangente na sociedade. Nós fizemos uma audiência pública olhando para o iFood, que está presente em todos os cantos da sociedade, tem uma participação acima de 80% desse mercado, e todas as empresas ou os setores que uma única prestadora do serviço alcança esse patamar, vai para uma situação de monopólio. Não é? E o monopólio é sempre muito danoso numa sociedade, numa economia de livre mercado, que a concorrência deve ser um elemento balizador. Então, isso é uma preocupação central. O debate que fizemos na comissão indica que nós precisamos ter muito cuidado aí, porque tem problemas. É uma empresa brasileira, nós saudamos muito que uma empresa brasileira tenha alcançado esse patamar, tem muita eficiência, as pessoas gostam de ter contato, mas tem que haver um controle, tem que haver um limite. Aí apareceram muitas denúncias sobre a prestação do serviço, a remuneração das pessoas, as garantias trabalhistas, as garantias previdenciárias, a jornada de trabalho dessas pessoas, a venda casada, né? Você tem que comprar certas coisas que você não gostaria de comprar, certos serviços que você não está demandando. Que isso atinge diretamente o seu trabalho do consumidor. Da proteção do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é peremptório em relação a isso, proíbe esse tipo de prática, né? A chamada fidelização. Certas empresas, pequenas empresas, elas ficam obrigadas a ter vínculo apenas com essa empresa de distribuição. Então, tudo isso são elementos que devem merecer a nossa preocupação. Essa audiência procurou enxergar essa realidade e, a partir dela, ver como a gente aborda, não só cobrando do CAD, porque tem uma caracterização aí que pode justificar uma intervenção
do CAD, já que é responsável por mais de 80% desse mercado, mas outras medidas legislativas que assegure a proteção dos pequenos, a proteção da livre concorrência, o não abuso, né, do direito do consumidor, não tem uma relação abusiva Sim. nessa relação de consumo, que a gente possa fazer aquilo que é o papel da comissão, ter a segurança, né, de que a livre concorrência vai assegurar uma competição que favoreça o consumidor. Deputado Daniel Almeida, os desafios estão postos, são bastantes. O senhor fica convidado, por gentileza, a voltar ao nosso programa assim que esse seu trabalho for dando resultados, for sendo desenvolvido, para contar para os nossos telespectadores os avanços da comissão. Ok, está feito aí o desafio e topamos o desafio. Vamos continuar a conversar sobre esse tema. Nós temos assim abordagem muito abrangente. Relação com o consumidor e com o consumo perpassa todos os ambientes sociais. Feito o convite, reiterado. Eu conversei aqui com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.